Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles. Estamos lendo a obra da Lígia Fagundes Telles lá no Clube Labaredas. Quem quiser vir fazer parte do clube será muito bem-vindo. Tem link aqui na descrição do vídeo para o grupo e também para quem quiser apoiar o meu trabalho com literatura, com os livros nas redes sociais, assinando o meu projeto via Catarse. Tá tudo na descrição, os links importantes. Todos os livros que estamos lendo da Lígia foram publicados pela Companhia das Letras, por último. Tem edições mais antigas que saíram por outras casas editoriais. Eu li Verão no Aquário, então, nessa edição feita pela Companhia das Letras, uma edição muito bonita, que foi revisada pela autora, né, na última publicação. A Lígia, que faleceu em abril de 2022, há um ano atrás, ela tinha o costume, então, de revisar suas obras a cada nova publicação. Era essa autora muito exigente, que eu já falei para vocês, né, num vídeo sobre a Lígia Fagundes Telles aqui. E Verão no Aquário, então, foi esse romance, o segundo romance publicado pela Lígia Fagundes Telles em 1963. E ele conta a história da Raíza, que é essa personagem e narradora, que ela vive num contexto de transição da juventude para a vida adulta, passando por toda aquela fase de crise, construção da própria identidade, conflitos e muitos problemas também nas relações familiares dela. E é mais uma obra da Lígia que retrata essa sociedade bastante complicada, em transformação, quando que as sociedades humanas não foram complicadas, né? Acho que elas sempre tiveram suas complicações, em alguns tempos parecem maiores e mais intensas. E aqui, então, é um contexto de transformações da década de 1960, é mais uma obra da Lígia que tem como plano de fundo as cidades, a vida urbana e também como protagonistas personagens mulheres. Então é muito interessante. A década de 1960 no Brasil foi caracterizada, não só no Brasil, né, no mundo, mas por movimentos de juventude, por rupturas, por lutas por direito e liberdade, transgressão das regras estabelecidas e de valores estabelecidos, e uma movimentação para afirmar novas ideias, novos valores. E o livro ele também é testemunho e registro desse momento. O Brasil também vivia um contexto de governos democráticos, de transformações políticas e também de muitas tensões sociais. E esse livro acaba tendo tudo isso, né, como contexto. Assim como outras obras da Lígia Fagundes Telles, tem um foco muito grande na construção das personagens, na relação dessas personagens com espaços físicos, com os lugares mentais e emocionais. Além disso, é por esses personagens, né, que a gente acaba tendo contato com todas essas ideias que a autora pode nos transmitir através do seu texto literário, né. Eu adoro esse título Verão no Aquário, eu acho que é um dos melhores títulos, dos muitos títulos maravilhosos que a Lígia conseguiu criar para os seus livros. Se um título é algo importante para uma obra, eu acho que a Lígia ela teve muito sucesso nos títulos que ela conseguiu elaborar. Bom, o verão, né, é uma estação do ano permeada pelo calor. Nesse livro, a nossa personagem e narradora, né, a Raíza, ela vive com a sua mãe, que se chama Patrícia, que é escritora, uma escritora muito dedicada, muito focada, muito disciplinada, muito regrada. Ela também vive com a sua tia, que se chama Graciana, que é uma mulher que se dedica à costura, a essências e perfumes, e também com uma empregada chamada Dionísia, que é uma mulher negra que toma conta de todos os afazeres da casa. É um pequeno microcosmos ali de uma família de classe média, um pouco diferente, porque tem constituída por mulheres, né? E com uma empregada negra, ali tá também parte desse retrato social.
E além disso, né, essas mulheres vivem nessa casa, então, num apartamento. Provavelmente em São Paulo, né? Não tem a localização, mas enfim. Além disso, tem outra personagem feminina importante que se chama Marfa, que é prima da Raíza. A Marfa é filha de um tio da Raíza chamado Samuel, que está num sanatório. E a Marfa não mora com elas, mas ela é constantemente convidada para vir morar com essa família e tá sempre ali nesse núcleo. Os personagens homens, eles não vivem nessa casa. Tem um personagem importante que é o André, que é um jovem amigo da mãe de Raíza, tem mais ou menos a idade da Raíza, um pouco mais velho, com a qual a Raíza começa a projetar uma relação amorosa, também nesse contexto de oposição que ela constrói em relação à mãe. Então, o André vem visitar a Patrícia, eles passam longas horas no escritório dela e a Raíza fica pensando, ela fica imaginando, ela fica se perguntando e concluindo até que eles são amantes e que eles estão escondendo essa relação. Então ela fica nessa desconfiança sobre a relação da mãe dela com o André. E num dado momento, então, ela começa a achar que ela tá apaixonada pelo André, que ela ama o André e deseja ficar com ele. Então, ela fica com muitos ciúmes da mãe com o André, um pouco talvez ciúmes do André com a mãe, ciúmes de um e outro, né? Outros homens personagens do livro que não estão presentes, amantes e namorados de Raíza e de Marfa, que também são retratados aqui nessa obra. Além do pai dela, que eu já vou falar um pouquinho mais, que também é retratado. Nesta obra, assim como em outras da Lígia, os objetos eles são partes importantes, né? Ela parte sempre de coisas materiais para construir essas imagens, né? Para construir essa atmosfera, para construir também todo o simbolismo, todas as comparações, né? Que essa obra tem, esse romance especificamente, ele tem em quantidade. O aquário, por exemplo, Verão no Aquário. Existe de fato um aquário na casa da Raíza, que a Dionísia fica limpando, mudando de lugar, a Raíza fica observando aqueles peixinhos que estão ali presos nesse aquário. E esse aquário, então, representa esse isolamento, essa situação de aprisionamento que a personagem está vivendo, o seu estado de espírito, digamos. E também pode ser uma metáfora para a casa, né, como algo que a protege, como uma redoma, né, a qual ela pertence, mas também busca essa libertação, né. Ela gosta de ficar nesse aquário, digamos, sob a proteção da mãe dela, que é uma mulher forte, que ela de certa maneira admira, né? Mesmo que fique nessa situação de rivalidade, ela se sente muito parte da mãe, muito parte desse ambiente. Então, ao mesmo tempo que essa casa, que esse lugar a protege, esse lugar também a sufoca, a aprisiona e ela tenta de alguma maneira caminhar para fora desse centro de força, buscando sua libertação. E assim como o verão produz essa sensação de sufocamento, né? A Raíza tá vivendo essa fase de transformações, de uma erupção. Ela muitas vezes age com violência com relação a ela mesma, com relação aos outros. E é todo esse contexto e essa atmosfera que vai se conformando no romance. A relação com a mãe dela é muito difícil e ao mesmo tempo muito profunda. Ela admira a mãe, como eu já falei. A mãe dela é muito dedicada, é muito disciplinada. Quando ela tá em silêncio no quarto dela ou recém despertando, muitas vezes às 2 da tarde, depois de noitadas, ela abre uma frestinha da janela, deixa entrar um pouquinho do sol, coloca uma pequena parte do corpo dela no sol e deixa outra parte no escuro, e enquanto isso ela ouve a máquina da mãe dela no escritório. A mãe dela tá lá escrevendo, a máquina de escrever tá fazendo aquele barulho característico, e a Raíza lá no quarto dela, naquele calor, naquele verão, né, naquela semi-escuridão. Então tem
Tem muitas vezes no livro esse movimento de abrir e fechar janelas, dá para perceber essa atmosfera entre o claro e o escuro. A Raíza também sente muito rancor pela mãe, elas têm uma relação de pouco diálogo e quando isso acontece são diálogos difíceis, esquivos, permeados pelos não ditos. A Raíza ela sente falta do pai, que já é um homem falecido e que era estrangeiro de origem italiana, um farmacêutico que era apaixonado por livros. E o pai dela também tinha um problema com o alcoolismo. É com o pai que a Raíza sonha constantemente e também ele está presente em todas as memórias dela ou em muitas dessas memórias. Parece que ela ainda nutre um luto muito profundo pela perda do pai. Então, os pensamentos dela constantemente estão junto das memórias vividas com essa figura paterna. Na casa em que eles viviam juntos, ela lembra deles no sótão, ela olhando o pai dela, tirando o pó dos seus livros, a presença do tio Samuel, que estava sempre com uma tesoura recortando damas dos baralhos. Então, é uma personagem muito saudosista também de um passado. Ela sente muita tristeza por esse tempo que já está perdido. E em alguns momentos ela lamenta também pela riqueza da família, que também está perdida, que também empobreceu. Tudo isso acontece então nesse verão e somos jogados nessa atmosfera sufocante que vive a Raíza. Em seus momentos na casa, nas festas, com muita música, com drogas, nos seus momentos com seus amantes. Então, é esse contexto social, é nesse contexto psicológico que o romance ele é feito. Muitas vezes a Raíza ela deseja mudar, né? E ela não sabe muito bem como fazer isso. Ela sonhava em ser pianista e ela teve uma decepção com um professor que, de certa maneira, deixou de acreditar no potencial dela. Então, ela ficou meio que insegura para continuar, ela teme pagar o preço de se dedicar muito a alguma coisa e falhar e não alcançar o que ela gostaria. Então ela vive nessas encruzilhadas. Ela trabalha revisando algumas traduções da Marfa, que é tradutora, que também trabalha com livros, mas ela não tá vivendo um contexto assim bastante perdida, sem saber que rumos tomar na vida dela. Ela sonha em ser pianista, mas ela não sabe se ela quer pagar o preço, se dedicar tanto a alguma coisa, ela não sabe se vai conseguir ser a grande pianista que ela sonha ser, né? Como a mãe dela, pelo visto, é uma escritora reconhecida. Ela não sabe se vai conseguir alcançar esse objetivo de ser uma pianista reconhecida, então ela não se sente encorajada a se dedicar tanto e a apostar tanto em si mesma. Bom, tem um aspecto interessante que é o tempo, né, na narrativa. Os sonhos, eles acabam se espalhando em vários momentos da obra. Entre memórias e momentos, em momentos concretos, né, vividos, a narrativa ela não é linear, ela perpassa esse campo psicológico das emoções, ela guarda essas complexidades. O campo das subjetividades, de quando você muitas vezes está num contexto de crise emocional e não consegue ficar fixado no momento presente, está muito entregue aos sonhos que muitas vezes são perturbadores, que muitas vezes são repetitivos. Então tem essa dimensão muito interessante que fica representada na narrativa, então que não é linear. E se torna um livro bem mais complexo também para ser lido, porque esses tempos então ficam se embrulhando, eles ficam se cruzando e é assim que é construído o texto, essa narrativa, é a forma como o discurso ele organiza toda essa história. É admirável, dá para perceber como a Lígia conseguiu trabalhar de uma maneira bem mais complicada. Ela conseguiu fazer um texto que parece ser bem mais difícil de ser construído do que, por exemplo, Ciranda de Pedra, e a sua forma de narrar também, eu acredito que
se inovou muito, se modificou, né, se complexificou com o romance Verão no Aquário. Outro objeto interessante que está muito presente no livro é o espelho. Tem um espelho no qual Raíza se vê refletida, vê seu pai, seu tio, os lugares também são muito simbólicos, estão sempre interligando os personagens, os sentimentos. Então, essa atmosfera, como eu falei para vocês, ela é repleta dessas transições entre o claro e o escuro. As janelas, elas são abertas e são fechadas. Também são pelas janelas, outro objeto, né, que a Raíza se relaciona com o mundo de fora, ou que ela não se relaciona também. Essa relação pode estar presente ou ausente. Ela tem muito pouca preocupação com o país, com qualquer questão social. Tem um fato que para mim me chamou muita atenção, que é quando ela vai visitar o André e ela percebe o contexto de pobreza que ele vive e ela fica impactada, né? Então, claramente é uma personagem que vive ali numa bolha e que poucas vezes consegue se projetar para fora dessa bolha. Ou se preocupar com as pessoas. Ela de vez em quando observa o mundo fora da janela dela e vê lá do alto, e aí tudo que ela vê pode ser ilusório. Ela fica observando da janela lá embaixo as pessoas tomando sol, as pessoas vivendo suas vidas, mas será que é daquele jeito como ela tá observando, né? Como ela tá projetando lá do alto da sua janela? Lígia era essa escritora que se preocupava muito com o outro, né? Muito solidária, buscava sempre entender as complexidades da psique humana, o sofrimento humano, as questões existenciais. É um romance que está muito atento a todas essas questões, principalmente ao contexto das mulheres. A crítica social também é muito perspicaz, é bastante intensa nessa obra. A Lígia, ela tem essa ironia, né, na sua pena. A escrita da Lígia guarda esses aspectos de ironia e ela representa muito bem várias questões sociais aqui. Ao mesmo tempo, os conflitos íntimos, familiares, nessa sociedade burguesa e em todo esse contexto histórico e social que já falei um pouquinho para vocês. As personagens ligianas, elas trabalham bem essa dialética entre o eu e o social. É sempre interessante observar as relações ou a falta de preocupação dessas personagens, como que elas caminham com relação ao outro. Então é mais um livro da Lígia que eu me sinto profundamente imersa. Ela consegue criar todo um sentimento, imagens muito evidentes de como que ela quer contar essa história, de como ela quer narrar todos esses sentimentos, essa sensação, né, de passar um verão num aquário, de sufocamento, de aprisionamento, de angústia, de dúvidas sobre a própria vida, né? E vai trazer temas muito fortes nesse livro. É uma leitura que vale muito a pena ser feita. Então, eu espero ter convencido vocês a lerem Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. Ela exige, né? Eu tenho a sensação que eu preciso ficar sempre muito atenta à Lígia e às suas obras. Eu acho que esse é um romance que vai exigir essa atenção. A Lígia, ela faz esse pacto, né, com os seus leitores. Ela diz que os leitores são cúmplices da sua criação literária. E aqui não é muito diferente. Então, a Lígia, ela vai imaginar, então, que estaremos fazendo a nossa parte ao ler a sua literatura, né? Que vamos estar atentos, que vamos conseguir visualizar tudo aquilo que ela tá nos mostrando, né? Tem coisas que não vamos ver, né? Tem coisas que estão ali na escuridão. Então, o que a gente vai ver é o que ela tá focando. São os pontos claros em que ela coloca a luz, mas a escuridão ao redor a gente consegue sentir. E é isso, essa foi a minha resenha de Verão no Aquário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal se ainda não foram inscritos, se ainda não estiverem inscritos. E se gostaram, enviem esse vídeo para alguém, me ajudem a divulgar o meu canal e o meu trabalho com literatura e com livros aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.